Se você ainda não leu os evangelhos, a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas do Senhor Jesus. Os evangelhos são contados por 4 discípulos, Mateus, Marcos, Lucas e João, na Bíblia Sagrada. São os primeiros livros do Novo Testamento aí na sua Bíblia, na sua casa. Se você ainda não leu os evangelhos, você deveria fazer a si mesmo um grande favor e lê-los. Não importa a sua religião, denominação, se é que você tem alguma. Mesmo se você é um ateu, você deveria ler os evangelhos. Muito bem, por quê? Porque eles trazem, logo a princípio, as boas novas, as boas notícias que Deus nos entregou através do seu Filho Jesus. E quem é que não quer saber de boas notícias, não é? Existe alguém que não quer ouvir boas notícias? Ora, boas notícias você quer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vale a pena você ser acordado no meio da noite para receber uma boa notícia. E os evangelhos são as boas notícias de Deus para nós. Você tem que saber, não por segunda, terceira mão, mas em primeira mão. E está aí perto de você, é só você ler. São as boas notícias de Deus para você. Então, faça a si mesmo um favor, comece a ler os evangelhos na sua Bíblia. Muito bem, isso é um conselho que eu te dou. Dentro do evangelho está escrito assim, lá em Lucas capítulo 8, versículo 1, diz assim: E aconteceu depois disto que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, as boas novas, as boas notícias do reino de Deus. Quer dizer, Jesus ia de cidade em cidade anunciando essas boas notícias. E os 12 apóstolos, os 12 discípulos iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, a saber, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana e Susana e muitas outras, que o serviam com os seus bens. Agora, chama atenção aqui, eu quero trazer a sua atenção para este fato de que essas mulheres que acompanhavam Jesus e os discípulos, entre elas haviam algumas que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Muitas pessoas hoje, no século XXI, leem isso e interpretam da seguinte maneira: na época as pessoas não eram desenvolvidas, não eram evoluídas, a ciência não era desenvolvida, então as pessoas chamavam qualquer coisa de demônio. Qualquer coisa era demônio. Mas hoje a ciência, a medicina desenvolvida, ela sabe que muitos desses espíritos, na verdade, eram enfermidades que são curadas com um comprimido. Ora, elas não deixam de ter razão em parte, porque nem tudo é demônio. Nem tudo, seja lá no passado ou no presente, nem tudo de ruim que acontece com o ser humano é o diabo. O diabo, na verdade, ele muitas vezes se admira com a capacidade do ser humano de se autodestruir, né? Então, às vezes o diabo fica assim admirado. Uau, nem eu tinha pensado nisso, né? Quando vê o que o ser humano é capaz de fazer. Então, a pessoa, ela muitas vezes se prejudica. Ela atrai o próprio mal. Mas, como eu disse, em parte correto, quer dizer que não elimina o fato de que o próprio Senhor Jesus, aqui não era, vamos dizer, não eram os autores, os observadores que estavam vendo o que estava acontecendo, dizendo, isso aí é demônio. Não. Jesus foi quem mais falou sobre o diabo na Bíblia. E Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Foi ele quem mais falou sobre Satanás do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Aliás, ele chega ao ponto, a Bíblia chega ao ponto de dizer que a razão porque Jesus veio ao mundo foi para desfazer as obras do diabo. Então, ele alertou sobre isso, ele expulsava demônios, Jesus expulsava demônios. Você não imagina que se realmente fosse questão de crendice, de superstição, de ignorância,
e alguém chegasse até Jesus arrastando o filho com uma convulsão, com uma esquizofrenia, alguma coisa do tipo, Jesus não teria falado para as pessoas assim: olha, isso aí não é nada de demônio, gente. Isso aí é um problema mental, isso é um problema emocional, um transtorno. Você não acha que Jesus teria esclarecido, ao invés de ter fortalecido, ratificado a superstição, entre aspas, das pessoas? Certamente que sim. Mas ele não, ele confirmou, ele falou com os espíritos, ele falou com os demônios, ele expulsou demônios. E não só isso, ele empoderou os seus discípulos, dizendo: em meu nome vocês vão expelir demônios. Então, claramente, Jesus não tratava os demônios como folclore. Jesus não tratava os espíritos como superstição. Ele os tratava como coisas reais, no mundo espiritual, que interagem com o mundo que nós vivemos e interagem para roubar, matar e destruir. Então, ou você acredita nisso, ou você também despede Jesus como um maluco. Você tem que decidir quem era Jesus para você. Se ele era um maluco, então descarte tudo mais que ele falou. Mas se ele era quem ele dizia que era, então você tem que ouvir. E olha, agora vamos voltar para o século XXI. Quando você olha o mundo hoje, quando você olha certas maldades, atrocidades, atitudes do ser humano, você vê isso como coisa normal? Você acha que toda a maldade do mundo procede do ser humano? Ou será que existe uma força que o incita ao mal? Então, não é difícil entender que existem forças diabólicas neste mundo, ainda que você não creia na Bíblia. Não é difícil entender que muitas pessoas são incitadas por uma força maligna que suspende seu juízo, suspende suas sensibilidades, suspende seus princípios, tudo para que elas executem o mal. Quando você vê uma pessoa capaz de estuprar, por exemplo, um bebê de meses de idade, uma pessoa capaz de se comportar de forma autodestrutiva, se cortando, se matando aos poucos com vícios, destruindo sua família, seu casamento, a sua saúde, e ela entende o que ela está fazendo, mas não consegue parar. Quando você vê isso, você está vendo frutos, resultados da ação de um mal. Aliás, no mesmo capítulo 8 de Lucas, Jesus lidou com um caso assim. Ele diz assim o texto, que quando Jesus desceu do barco para a terra dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então você começa a analisar as passagens bíblicas que falam dos demônios. Elas também falam de como esses demônios agiam, quais os impactos que eles tinham na vida de suas vítimas. Então, no caso das mulheres, muitas delas eram enfermas, quer dizer, demônios podem causar enfermidades. É por isso que muitas pessoas vão aos médicos, tomam remédios, fazem exames, o exame não aparece nenhum problema, nenhum diagnóstico é alcançado, mas a pessoa está com dor, ela está sentindo. E quantas pessoas que já chegaram até nós, colocam os pés na Igreja Universal, carregadas de dor, e quando nós colocamos as mãos, o pastor coloca a mão sobre a pessoa, ora, e ela manifesta uma entidade, um espírito, e aquele espírito é expulso da vida dela, ela volta a si e a dor desapareceu. Nós somos testemunhas disso. Eu já vi isso, eu já fiz isso, eu já testemunhei isso inúmeras vezes. Quer dizer, os espíritos podem causar enfermidade nas pessoas. No caso deste homem que saiu de encontro ao Senhor Jesus, ele não andava vestido, não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Quer dizer, você vê pessoas que não conseguem ficar em casa, pessoas não conseguem voltar para casa, ficam nos bares, ficam nas ruas às vezes, vão às vezes morar nas ruas. Tem gente que mora no cemitério. Se você for nos cemitérios aqui de São Paulo e até outros estados, você vai ver gente que mora lá.
Tem gente que mora lá. Não é porque ela falta um lugar para ela, é porque ela tem alguma atração com os mortos. É uma coisa diabólica. Isso existe até os dias de hoje. Gente morando em cemitério. Já fizeram reportagem sobre isso. Está aqui, escrito. E esse homem, ele se cortava, ele tinha comportamentos de automutilação. Não é isso que muitos jovens têm feito hoje? Com uma navalha, se cortado? De onde vem esse comportamento? O que eu estou falando aqui hoje, talvez você diga assim, poxa, bispo, hoje o senhor está com um assunto assim, meio de filme de terror. Não, não é filme de terror não, é realidade. Não precisa de filme de terror. A gente costuma brincar entre nós, pastores da Igreja Universal, que a gente vai assistir filme de terror, a gente não se assusta. As pessoas, a gente entra, assistir um filme de terror, não tem susto. Por que não tem susto? A gente está acostumado a ver isso. A gente está acostumado a lidar com o diabo. Não tem susto. Pois é. Mas eu não estou querendo trazer a você um filme de terror, assustar você. Eu estou querendo trazer à sua consciência o fato da existência do mal. E que muitas vezes você se pergunta, por que a minha vida não vai para frente? Por que a minha vida não avança? Por que eu não consigo resolver isso, resolver aquilo? Por que a minha mulher se comporta desse jeito? Por que a minha filha se comporta daquele jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Coisas que fogem à inteligência, ao racional, muitas vezes. O que está por trás disso é a ação de um mal, é a presença de um mal. E como é que você sabe que tem um mal? O mal está em todos os lugares onde há ausência de Deus. A ausência da presença do Espírito Santo. Veja que não é a ausência de fé em Deus, porque os demônios também creem. Então, crença em Deus não afasta demônios. Demônios também creem. É a ausência da presença de Deus na vida da pessoa, que é algo voluntário que ela tem que buscar, porque Deus não vai invadir a vida de ninguém. Então, assim se caracteriza o lugar, a vida propícia para o mal entrar. Basta essa pessoa não ter a presença de Deus, relacionamento com Deus. Então, qual é a solução? Eu te dei o problema. Qual é a solução? Você tem que buscar a Deus. Se você quiser ajuda, então busque. Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus expulsam demônios. Então você deve buscar. E quem fizer isso não vai te cobrar dinheiro. Tá? Jesus disse, de graça te dei, de graça vocês vão dar. Então, quem faz isso não faz por dinheiro. Então você vai buscar, se você quiser. Eu não estou dizendo que a Igreja Universal é a única que faz isso, não. Mas se você quiser, as portas estão abertas. Existe um dia dedicado a isso, que é a sexta-feira. Mas não precisa ser sexta-feira só, porque o diabo não trabalha só sexta-feira, não. Você pode vir qualquer dia, as portas da Igreja Universal estão abertas e você vai encontrar lá um homem de Deus, vai colocar a mão na sua cabeça, vai orar por você, não vai te cobrar um centavo e vai arrancar esse mal da sua vida na autoridade do nome do Senhor Jesus. E esse mal que atormenta a sua vida vai sair. Você vai ter paz, você vai dormir, você vai se ver livre da depressão. Tudo isso que você tem carregado, se for causado por um mal, a presença de um espírito, você na hora vai ficar livre. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.